Quais são as principais causas dessas hiperpigmentações, dessas diferenças de coloração na minha pele que vai levar à discromia, que vai levar à formação da mancha? Primeiro, os fatores genéticos. Então, estão envolvidos genes, há mais de 120 genes que agem de maneira pleiotrópica, ou seja, eles se comunicam entre si, um regula e desregula um gene, que são responsáveis por dar a coloração e a pigmentação da nossa pele. Então, todo mundo tem no seu código genético a mistura, a composição entre as melaninas para dar a pigmentação natural da nossa pele. Tanto que Fitzpatrick, ele dividiu isso em fototipos. Fototipo 1, 2, 3, 4, 5 e mais os mais elevados. Exatamente para diferenciar a coloração da pele de acordo com a composição de melanina. O fator genético também é importante, pessoal, porque ele é um determinante se essa pele, se esse melanócito vai ser hiperativo ou não. Por que isso é importante? Porque dependendo do fototipo e dependendo da constituição gênica do seu paciente, ele pode ter uma célula que responde muito mais. Exemplo. Você faz um peeling num paciente fototipo mais baixo, que naturalmente produz menos a melanina pigmentada, a eumelanina, ele tende a manchar menos a pele. Num paciente fototipo 4 ou 5, a tendência dele pigmentar é muito maior, porque naturalmente o seu melanócito está mais preparado para sintetizar melanina. Nós vamos falar do melanócito, ele tem mais dendritos, ele tem mais formação do melanossoma, ele tem mais facilidade para sintetizar a melanina. Isso é muito importante porque isso vai nortear o tratamento no consultório, tudo bem? O envelhecimento também é um fator que tem influência do fator genético, porque o envelhecimento pode aumentar a deposição irregular de melanina em determinadas regiões. Por exemplo, a melanose solar, que dá nas regiões onde o sol, essas regiões são mais expostas ao sol. Outro fator importantíssimo, e aí realmente é o fator principal por 90% dos casos de melasma serem em mulheres, acometerem mulheres, é o fator hormonal. Esse hormônio aqui, pessoal, o estrógeno é o fator principal responsável por ativar a melanogênese. O estrógeno é o hormônio que dá os caracteres secundários femininos nas mulheres. Da deposição de gordura na região da mama, em volta dos quadris, é o responsável pelo libido feminino, dá os caracteres femininos. E o estrógeno é considerado um dos maiores anabólicos da pele. Tanto o fibroblasto quanto o queratinócito e também o melanócito respondem muito à presença do estrógeno. Ok. Se o fibroblasto responde à presença do estrógeno, o que o fibroblasto vai fazer? Mais colágeno, mais elastina, mais matriz extracelular. Tanto que as meninas, na puberdade, onde o estrógeno está mais alto, têm uma pele com viço melhor. O que o estrógeno vai fazer no queratinócito? Vai fazer sintetizar mais proteínas, fazer com que o extrato córneo seja mais coeso, que a pele dê mais aquela aparência de função barreira. E no melanócito? No melanócito, há alguns estudos que o melanócito passa a expressar mais receptores para o estrógeno a partir da segunda década de vida. Por isso que a partir dos 20, 25, 30 anos, as mulheres tem a pigmentação, a hiperpigmentação da pele com mais facilidade. O melasma aparece mais a partir da segunda década da vida. Exatamente porque o melanócito passa a expressar mais receptores para o estrógeno. E aí o melanócito tem receptor na membrana, tem receptor no núcleo, exatamente para qualquer oscilação que aconteça nos níveis plasmáticos desse hormônio, reflitam justamente na hiperpigmentação. Por isso que é muito comum quando a mulher engravida no 3º a 4º trimestre da gravidez, onde o estrógeno está mais elevado, o aparecimento do cloasma é mais comum em mulheres fototipo 3 e 4, mas é um dos fatores, um dos indicativos de que o estrógeno é altamente anabólico para o melanócito.
Se ele estimula a síntese, se estimula o melanócito, ele vai estimular a síntese de melanina. Por que que o estrógeno também é importante? Porque ele faz parte das pílulas dos contraceptivos orais. Então, o estrógeno está presente nos comprimidos anticoncepcionais. A grande maioria dos contraceptivos são pílulas binárias, que nós temos o componente estrógeno e progesterona, uma progestina e o etinilestradiol, que também podem influenciar no melasma. É muito comum você começar um tratamento do melasma e o paciente não responder. Quando você retira o hormônio por um motivo qualquer, ou o ginecologista troca o contraceptivo por uma carga hormonal menor, o paciente passa a responder melhor. Exatamente porque os níveis elevados de estrógenos que estão contidos no anticoncepcional estão estimulando o melanócito a produzir mais melanina. Outro hormônio extremamente importante para a melanogênese é o alfa-MSH. O alfa-MSH, ele é chamado como hormônio melanoestimulante. É a principal via de ativação da melanogênese através do sistema nervoso. A hipófise libera o alfa-MSH, que vai fazer a ação no melanócito produzindo melanina. Essa é a principal via fisiológica, é o principal hormônio que controla a melanogênese. O queratinócito, que está na epiderme, também é responsável pela liberação do MSH. Então, o próprio queratinócito pode estimular a melanogênese quando ele for estimulado. Por exemplo, você tem aqui, ó, eu tô de roupa, a roupa é o melhor protetor solar que existe. Eu tomo sol nessa parte da pele. Essa parte da pele vai mudar a coloração, porque a luz ultravioleta vai estar estimulando, agredindo os queratinócitos, que vão liberar o alfa-MSH para ativar a melanogênese. Então, o alfa-MSH é uma via importantíssima e nós vamos ver um pouquinho mais à frente com mais detalhes. Quando nós falamos sobre hiperpigmentação e melasma, a radiação ultravioleta é o principal ocasionante. Mais do que o estrógeno, mais do que o alfa-MSH, mais do que as hiperpigmentações pós-inflamatórias. A melanina só é produzida por conta da luz ultravioleta. A função primária, primordial da melanina é absorver essa luz ultravioleta, convertê-la em dissipar essa energia na forma de calor, por exemplo, e evitar que a radiação, tanto o UVB quanto o UVA, causem lesão no DNA das nossas células. Dois tipos de radiações são as mais importantes. A radiação UVA, que leva à oxidação e o escurecimento da melanina, tá? Faz uma pigmentação direta sem causar o eritema. A luz UVA, ela tem um comprimento de onda maior, porém uma energia mais baixa. Ela não é capaz de causar o eritema nas nossas células. Então, quando você toma uma carga de UVA, o queratinócito não morre. Porém, essa radiação UVA, ela é suficiente para causar e gerar a formação de radicais livres, que tem estímulo direto no processo inflamatório que vai levar à melanogênese. Já a radiação UVB, ela tem um comprimento de onda mais curtinho, então ela não penetra muito na pele, ela chega só até na epiderme. Porém, a carga energética é tão alta que ela é capaz de causar o eritema, ou seja, a morte do queratinócito. Então, quando você vai à praia e você se queima, e você arde, e a pele arde e queima, há a formação do eritema, há a morte de queratinócito. Tanto que depois, quando você toma aquela insolação, ou toma sol sem proteção, é comum você descamar, é comum você soltar a pelinha. Aquilo ali é queratinócito morto. Toda vez que você sofre essa agressão, o melanócito é sinalizado. O queratinócito fala para ele assim, olha, nós estamos sendo agredidos. Há muita luz ultravioleta penetrando aqui e tá destruindo o meu citoplasma, está destruindo o meu DNA, está destruindo a minha membrana citoplasmática.
O melanócito, como é o guardião da pele, vai fazer o quê? O que ele sabe, produzir melanina. A melanina, então, vai ser depositada no citoplasma do queratinócito, vai formar um escudo sobre o núcleo e vai absorver essa radiação para que ela não passe, para que ela não cause lesão e dano ao DNA dessas células. Olha que interessante, olha que importante. Então, quando a gente pensa que um indivíduo, acompanha comigo aqui, que o indivíduo já tem uma predisposição genética a produzir mais melanina, o fototipo dele favorece. Tem uma hipersensibilidade ao estrógeno, a mulher naturalmente tem essa hipersensibilidade. E o indivíduo ainda toma sol, que é o principal gatilho para a melanogênese, esse é um indivíduo complicado. Por isso que o melasma é difícil de se tratar quando o indivíduo tem esses três ocasionantes juntos, esses três fatores ligados. Isso depende muito de cada indivíduo, por isso que você deve olhar para o seu paciente como uma pessoa única. Ah, eu sempre tratei melasma com um protocolo único. Tudo bem, não estou dizendo que é certo, que é errado, mas você deve olhar para o seu paciente como uma pessoa única. O seu protocolo vai resolver muito bem um fototipo, mas outro não. Vai resolver muito bem um paciente que não tem resistência ao estrógeno e o outro não. Paciente que tende a ter um melanócito menos ativo e o outro não. Então a ideia que nós mais estamos trabalhando hoje no tratamento dos pacientes é que você, profissional, olhe o seu paciente como um único. Não é possível você tratar o paciente rápido. Você precisa conhecer a resposta da pele, você precisa conhecer a resposta desse paciente aos seus procedimentos. Faz um peeling de ácido mandélico, olha a resposta. Faz um peeling de ácido retinóico, olha a resposta. Faz uma intradermoterapia, olha a resposta. Faz um microagulhamento, olha a resposta. Prescreve dermocosméticos, olha a resposta e a partir daí você vai moldando os seus tratamentos. Para isso você precisa ter conhecimento, para isso você precisa justamente estudar, fazer o que nós estamos fazendo aqui. Tratar os pacientes de uma forma geral é um ledo engano, é um erro que pode ser até perigoso naqueles pacientes que têm uma sensibilidade maior. Então, olhando para isso daqui, nós já estamos vendo que não é tão simples assim nós olharmos para um paciente com melasma, um paciente que pode ter vários fundos de ativação diferentes, ok?